Olá, queridos amigos e amigas do nosso Caminhando Juntos, neste encontro que é para nós sempre muito prazeroso. Nós temos desta vez a companhia de Nilo Nogueira e Sérgio Rodrigues, nossos companheiros de atividades no Grupo Espírita Redenção e estudantes, como eu, da doutrina dos Espíritos. E trazemos para as nossas reflexões mais um tema que nos pareceu bastante interessante. Mas vamos, em primeiro lugar, passar a palavra a Nilo e depois a Sérgio Rodrigues para os cumprimentos desse início de atividades. Tudo bem, meus amigos? Tudo em paz? Saúde boa? Olá, Arlindo, tudo bem, graças a Deus. Olá, Sérgio. É, é muito bom estar aqui mais uma vez para a realização desse programa, onde vamos exercitar, né, o raciocínio, o aprendizado em cima desses temas que para nós é muito importante, são muito importantes, né? Vamos aí. Valeu. Diga, Sérgio, tudo bem? Tudo bem, Arlindo? Tudo bem, Nilo? Olá. Aos amigos que nos fazem companhia durante esse estudo, que possamos aproveitar esses momentos, fazermos nossas reflexões sobre esse tema sempre atual, que trazemos aqui para conversarmos, possamos aproveitar, né, tirar nossas conclusões necessárias, trazermos uma apreciação que possamos, através dessas reflexões, dar a nossa contribuição para transformemos o mundo um pouquinho melhor do que estamos vivendo esse período tão convulsionado. É isso aí. Amigos e amigas, o nosso encontro de hoje, ele traz um tema que é para nós muito vivo, né? Muito presente, muito atual, e é atual muito mais para nós que, como eu, venho de uma comunidade como tal, mas é um tema que está presente para o mundo inteiro hoje, né? E é o seguinte, nós trazemos duas perguntas que nós vamos tentar responder, estabelecer essas relações. Qual é o verdadeiro papel das favelas na estrutura da sociedade brasileira? E, na sequência, como nos pode esclarecer a doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec? Então, a primeira parte é pensar que papel tem a favela, né? Mas pensar só no Brasil é o que nos é possível, mas nós precisamos olhar primeiro para o resto do mundo para pensar, porque nós antigamente supunhamos que favela fosse uma propriedade do Brasil, em especial do Rio de Janeiro, né? Mas o segredo da globalização violenta e leonina que se estabeleceu no mundo popularizou, socializou a favelização para o mundo inteiro, né? Então, nós vamos encontrar nas proposições da ONU e que eles apontam assim: favelados devem dobrar até 2030, diz a ONU. O número de pessoas vivendo em favelas deve dobrar até 2030, garante esse relatório das Nações Unidas, divulgado recentemente. Atualmente, segundo a ONU, quase 1 bilhão, o equivalente a 1/6 da população mundial, vive em favelas. Nesse relatório, a organização diz que, sem mudanças radicais na atual taxa de crescimento de favelados, e olha que essa expressão é interessante, que a gente fica logo com medo quando o sujeito se coloca assim, como é que vai reduzir essa taxa? Será que é eliminando pessoas ou mudando de verdade a situação para que essas pessoas melhorem de vida, tenham uma situação de vida melhorada? Vamos ver. A organização diz que, sem mudanças radicais na atual taxa de crescimento de favelados, esse número deve chegar a 2 bilhões em 30 anos. Estima-se que a população mundial gira em torno de 8 bilhões no mesmo período, o que significa que 1/4 da população pode estar vivendo em favela em 3 décadas.
O aumento previsto é resultado de um processo de urbanização rápido e desorganizado, sobretudo no mundo em desenvolvimento. Cerca de 60% dos moradores de favela do mundo estão na Ásia, principalmente na Índia, no Paquistão e em Bangladesh. A África é responsável por 24% desse total. Outros 14% estão na América Latina, liderada pelo Brasil. Algo a comentar já em princípio, jovens? Isso é bem sintomático, né? Você se considerar que o Brasil tem se mostrado uma das grandes economias da América Latina e, paralelamente, também é onde tem a maior taxa de favelização. Então, isso aí já dá indícios, né, de coisas importantes a serem tratadas, né? Diga, Sérgio. Eu acho que é muito importante a gente distinguir também, porque o mundo ele não é padronizado, né? É muito diversificado. Então, o que se chama favela aqui no Brasil não é a mesma coisa que se chama favela na África ou na Europa. É diferente a coisa, né? A Europa, por exemplo, que é um continente já mais adiantado economicamente, socialmente, você não encontra esse tipo de favela que a gente conhece aqui, de maneira nenhuma. Não é que todo mundo lá seja rico, existe também muita dificuldade de vida, né? Lá tem apartamentos para pessoas que moram em apartamentos de 30 metros quadrados, né? Famílias inteiras. Mas é diferente de você morar nessas comunidades que a gente vê aqui, né? E pior ainda do que essas daqui, são desses continentes ainda piores do que a nossa situação, que são a África, a Ásia, né? Onde praticamente a miséria é quase que absoluta, né? Então, eu acho que tem que fazer essa separação, né? Essa distinção de conceito para a gente poder raciocinar em termos de buscar uma alternativa, algo que diminua essa, esse número, né? Essa população que esse estudo aí está prevendo para daqui a 30 anos, que é uma quantidade de pessoas, realmente um volume muito grande de pessoas vivendo nessas condições. É isso. Vamos seguir um pouco mais, pensando agora, digamos, de maneira mais localizada, né? Mais no nosso chão, mas é claro que os companheiros que me conhecem sabem que eu sou necessariamente musical, e para lidar com essa questão não podia faltar pelo menos um trecho de uma determinada música de um grupo, o Paralamas de Sucesso, e a música Alagados, que trata um pouco dessa questão, ou trata fundamentalmente dessas questões, né? E que no seu refrão ele vai dizer lá: Alagados, Town, Favela da Maré, a esperança não vem do mar nem das antenas de TV. A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. E aí eu queria trazer esse refrão dessa canção, porque a ONU designa as favelas como aglomerados subnormais, o que eu acho que fica mais clarifica um pouco mais, né? Justamente até por isso que o Sérgio falou, favela é diferente no Brasil, no Haiti, diferente na Europa, são contextos diferentes. Mas quando eles nomeiam aglomerados subnormais, eu acho que fica um pouco mais claro, inclusive, esse caráter, né, de até a ONU reconhece que é uma condição de vida abaixo da normalidade. Então, é uma coisa muito chocante para a gente considerar normal, né? E parece que é natural, né? Como a favela viveu muito dessa coisa da poesia, de fazer, né, chão de estrelas, barracão de zinco sem telhado, sem pintura lá no morro, é bangalô. Então, isso criou uma ideia poética e parece que a vida é bucólica, né? E, na realidade, a verdade não é exatamente essa, né? Então, ele vai falar que o aglomerado subnormal é uma forma de ocupação regular de terrenos de propriedade alheia, públicos ou privados, para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados por um
padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas com restrição à ocupação. No Brasil, esses assentamentos irregulares são conhecidos por diversos nomes, como favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, loteamentos irregulares, mocambos e palafitas, e aí variam ad infinito as nomenclaturas, mas todos eles falam de uma subnormalidade, falam de uma condição de vida absolutamente precária, sem saneamento básico, sem água, sem esgoto, sem educação, sem saúde, sem nada do que é fundamental para a cidadania das pessoas, né? E aí a gente, por isso até que a gente pensou nesse tema, e eu vou deixar para os companheiros pensarem aí, a partir disso, que links a gente pode fazer com a doutrina espírita quando ela nos chama a atenção para a questão da caridade, de fazer ao próximo tudo que gostaria que o próximo te fizesse, o papel dos políticos e das políticas, o papel do Estado e dos particulares diante dessas situações tão caóticas. A gente pode encontrar na doutrina referências para fortalecer isso? Fala, Sérgio. Eu acho que, assim, em termos doutrinários, da doutrina espírita, ela é muito clara quando explica que são provas, né? Nós temos que passar por provas todo gênero para podermos alcançar a perfeição. Então, tem a prova da riqueza e tem a prova da pobreza. Todos nós teremos que ser, numa determinada existência, ricos, sermos portadores da riqueza, e numa outra existência, portadores de dificuldades da pobreza, né? Então, eu acho que, em termos espirituais, né, em termos da vida do espírito imortal, a doutrina é bem clara. Eu acho que eu não tenho assim nenhuma dúvida com relação a isso. A questão é do ponto de vista mesmo terreno, material, porque, apesar de serem provas que o espírito tem que passar, eu acho que a coisa poderia ser mitigada, né? As dificuldades poderiam ser de outra ordem, né? Uhum. Então, eu vejo isso que chama favela, esses nomes todos que você falou aí, isso são coisas que são denominações como que querendo atenuar a situação, querendo... Para mim, tudo se resume a uma coisa só, são guetos. São guetos. O favelado ele fica segregado ali, vivendo naquelas condições subhumanas, praticamente, e só difere daqueles guetos que existiam na Europa na Europa nazista, porque lá não tinha, era proibido mesmo sair daquela delimitação. Aqui ele pode sair, mas pode sair também em termos, né? Porque se o sujeito não tem condições de trabalho, não tem condições de estudo, não tem condições de saúde, ele praticamente vai ficar também preso lá naquele gueto, né? Então, isso daí é que eu acho que tem que ser combatido. Agora, ainda durante muitas gerações, vai ser difícil de se modificar essa situação, porque resulta de quê? Resulta do egoísmo, né? Da concentração de renda de uma determinada classe social que não quer abrir mão de nada, que não quer abrir mão uma parcela mínima que seja, da sua riqueza, em prol de melhorar a situação daquele que está passando por uma dificuldade maior, né? São essas aristocracias econômicas, né? Que aqui no Brasil é considerada uma das mais perversas, né? A burguesia brasileira é considerada uma das mais perversas do mundo. Então, ela não quer saber. Ao contrário, ela quer mesmo empurrar essas pessoas para os guetos, porque para não atrapalharem a vida delas. Elas acham até que estão enfeiando a cidade, né? Você vê um morador de rua, eles passam um cara de nojo, né? Se pudesse, tacava... Se pudesse, não chego a fazer isso, né? Já aconteceu algumas vezes, né? Aconteceu várias vezes, né? Tá o desprezo pela criatura humana, pelo próximo, né? Então, é tudo uma questão de modificar o pensamento, a maneira dessas pessoas
verem a situação. Porque no livro dos Espíritos, está lá, quando os Espíritos explicando, que a natureza produz o suficiente para que todos vivam, todos sobrevivam, todos tenham o de que necessitam para viver. Agora, no momento em que uma determinada parcela, uma camada da população concentra excessivamente a riqueza, vai faltar certamente para outros, né? É como se você tivesse um bolo dividindo em 10 pedaços para 10 pessoas. Se chega alguém lá e toma logo 3 pedaços, alguém vai ficar sem pedaço do bolo, né? Então, a questão é educar, né? É mais de educação, né? De fazer com que essas pessoas se sensibilizem pela situação do próximo, do que propriamente ficar só no discurso, só na teoria, que não vai resolver, porque essas pessoas não vão se sensibilizar. Não adianta que não vão se sensibilizar. Bom, por hora, eu acho que seria assim, preliminarmente, o que eu penso, né, dessa situação. Diga lá, Lino, alguma coisa? Esse assunto, ele traz consigo, ao mesmo tempo, muitos aspectos, né? Podemos avaliar sobre são muitos aspectos que envolvem esse tema, né? A gente vai tentar aqui meio que linkar essas coisas todas numa visão maior, né? Eu gostaria de começar pelo termo, né, subnormal, né? Subnormalidade, né? São aglomerados Aglomerados subnormais. subnormais. Normais, né? A princípio, esse termo a gente pode pensar assim, que ele não obedece a nenhuma regra, né? Ele não está, ele não é legalizado, não existe uma propriedade ali, né? Não existe, porque para você poder construir uma casa, ela tem que estar registrada na prefeitura, tem que ter um engenheiro responsável, tem que estar, ela recebe um registro, é tudo controlado, né? E né, nas favelas, o que ocorre é uma construção, vamos dizer assim, não oficial, então não tem registro, né? Eu acho que subnormal nesse sentido. As pessoas que vivem lá são pessoas que tentam sobreviver a um sistema aí imposto, né? Que ocorre, né? E leva uma vida também, assim, às vezes, quase sempre, uma grande parcela paralela, né? À margem dos processos, vamos dizer, normais ou sociais, né? Então, isso é muito sério, isso é muito grave agora. Quando a gente olha para isso, a gente poder constatar que isso não é uma questão de competência ou incompetência, isso é um projeto, né? Isso. Essa característica das sociedades, dessas sociedades que apresentam esses grandes índices de favelização, isso faz parte de um processo. Eu não vou dizer que é pensado em detalhes, mas é um processo mantido assim intencionalmente. Não há intenção de mudar isso, porque você vê que se desejasse, seria possível. Houve favelas que foram erradicadas aí, né? Não porque as pessoas melhoraram suas vidas, mas E foram nem porque a retiradas, intenção fosse melhorar a vida delas. não fossem, né? Ali a favela do Esqueleto, aquela do Cantagalo, então, outras assim que foram retiradas por interesse. Então, assim, poderia-se no processo pensar numa questão social e tal. Então, tudo isso é possível de se fazer, né? No nosso caso aqui no Brasil, esse problema já existe há muito tempo, tem crescido sem que haja nenhuma intenção de mexer nisso. Então, conforme o tempo vai passando, esse problema vai se tornando cada vez mais grave, mais difícil de pensar em soluções. Requerem soluções cada vez mais complexas e mais difíceis, porque vai abrangendo um contingente cada vez maior de pessoas, né? Em termos, se você for pensar no quantitativo social, né? Agora, o Sérgio levantou uma questão importante, que a gente sabe que existe aí na vida como um todo no planeta a questão reencarnatória, os dramas da reencarnação, das expiações, das provas e tal, mas, na verdade, isso é uma explicação do porquê essas coisas acontecem, né? Mas cabe a nós, encarnados, lutar para que essas coisas sejam remediadas, né? Sejam melhoradas, para que a vida no planeta seja uma vida melhor para todos sempre. Esse é o trabalho nosso como espíritos em evolução, né? Agora, não dá para a gente, como espírita, deixar de pensar que isso retrata o estado, a situação
de uma população, de um povo, nesse momento da evolução. Retrata uma realidade espiritual, né, de uma sociedade, de um povo, essas lutas, né, que existem desde sempre no planeta, do mais forte dominando um contingente grande de pessoas, apesar de mais numeroso, com menos forças, né? Então, esse estado de coisas é com isso que estamos lidando, né? E é bom a gente poder pensar nesse sentido, que é um processo. Porque se a gente for avaliar essa situação do ponto de vista puramente social, fica muito difícil, meio, né, uma coisa meio assim, meio até sem esperança. Mas quando a gente pensa em reencarnação, a gente sabe que isso é processo, é aprendizado, e com certeza o tempo vai ser o fator que vai ajudar no sentido da gente ir vencendo essas dificuldades. Eu queria que a gente pensasse uma coisa aí. Para entrar mais aqui no Livro dos Espíritos, eu pensei na questão, duas questões interessantes, mas principalmente a segunda, que é a questão na Lei do Trabalho, a questão 685A, 685, Kardec pergunta assim: o homem tem direito ao repouso na sua velhice? E aí a resposta: sim, pois não está obrigado a nada senão na proporção de suas forças. Mas ele segue perguntando na 85A, 685A. Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? E a resposta: o forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Mas Kardec é muito genial, né? Então ele vai colocar um comentário, fazer um adendo que é muito legal para a gente observar. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação, e isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo, como a escassez. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo que seja possível, sofrerá sempre intermitências e, durante essas fases, o trabalhador tem necessidade de viver. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Mas antes de passar para vocês, essa questão da educação abordada é muito importante, mas não se trata só daqueles de nós que não temos acesso a ela, mas também daqueles que têm e que não conseguem compreender que quando outros não têm esse mesmo alcance, essa mesma possibilidade, eles estão fadados a uma situação de muita dificuldade, e a geração disso aí é mais dificuldade para todo mundo. É isso que eu acho que se perde um pouco, mas comente aí. Olha só, se você me permite começar, eu acho interessante ele falar aqui o seguinte: me parece que o que Kardec aqui nesse comentário está apontando para a questão da moralização do homem. Porque não se houver um homem moral que compreende os princípios de convivência fraterna, de se preocupar com o próximo, qualquer regime político ou econômico vai funcionar, né? O que me parece é que nós estamos vendo hoje
um Estado que deveria cuidar do equilíbrio social, da distribuição de renda, de emprego, da saúde, da educação formal do povo, né? Abriu mão dessas obrigações e se atrelou aos interesses financeiros, né? E abandona a questão social assim de uma forma bem flagrante, né? Então é o que a gente está vendo. Então, realmente, o que falta é isso. Parece que tem havido uma exacerbação, né, da questão financeira, da prioridade do consumo, do status social, da posse material, né, e as questões humanas, as questões de convivência, de sobrevivência, estão ficando para segundo plano. Existe uma minoria que fica muito bem posicionada e uma grande restante maioria que fica fora desse processo, né? Quem Isso está tem se fora, quem tá fora do meu nicho fica entregue à própria sorte, né? é. Eu acho que é aí que vai haver, e aí é que é preciso haver a mudança na compreensão disso, né? Não vai chegar um momento eu acho que esse bolsão de miséria, de pessoas passando necessidades básicas, né? Essa pressão vai chegar a um ponto que não vai ter mais como você socialmente sei lá, segurar isso. Isso vai ter que ser dado um trato, né? Fala, Sérgio. É tipo uma panela de pressão, né? Sim, Chega um momento que... Agora, como você falou, Nilo, isso, se fosse um planeta de espíritos moralizados, tudo se resolveria de outra maneira. Mas a gente sabe que não é assim, né? A Terra é um planeta ainda inferior, pô. Espíritos aqui são ainda estão mais perto mais próximos do início da caminhada do que da destinação final. Então, são precisos métodos, fórmulas, realmente que reeduquem esses espíritos, né? Por isso que Kardec destaca a questão da educação, porque, como ele diz, a quantidade de espíritos que são jogados na vida aqui na Terra diariamente são espíritos problemáticos, com dificuldades, com baixo nível de moralidade. Então, se eles são jogados nessas comunidades, nesses guetos, privados de educação, privados de necessidades básicas, de assistência sanitária, de assistência de saúde, o que você vai esperar dessas pessoas? Claro que no meio você tem 1.000, você vai achar meia dúzia que são espíritos já moralizados, que não vão se deixar levar por essa situação. Mas a grande maioria não é assim. A grande maioria tem dificuldade, são espíritos ainda mais próximos da inferioridade, e muitos não aceitam. Então, o que a sociedade faz? A sociedade, por que eu disse que a burguesia aqui é mais cruel, mais perversa do mundo, das que existem no mundo, uma das mais? Ela oferece os meios, ela produz os meios de satisfação, de consumo, né, para falar de modo mais direto, e não dá os meios da pessoa adquirir. Né? Então, ela toda hora está lançando um celular novo, celular que faz isso, que faz aquilo, um aparelho de som, e não dá os meios da pessoa adquirir. Então, aquele que já tem um nível de moralização um pouquinho mais adiantado, ele vai compreender, ele vai saber que não pode adquirir aquele celular novo, vai se contentar com aquele que as suas possibilidades o permitem. Mas a maioria não está assim. Aí o que começa? Começa a partir para a violência, né? Então, aí, os assaltos, né? Todas as questões de toda a natureza, né? Que também não está restrito apenas às favelas, né? Isso existe também em setores mais urbanos, né? Mas nessas localidades, a necessidade quase que impulsiona o sujeito a uma atitude dessa, se ele não tiver um nível de moralização. Então, ele já é um espírito com dificuldades, já é um espírito que precisa se corrigir. Chega aqui, não tem educação, não tem nada, ele vai continuar da mesma maneira. Então, a questão é muito complexa, não é fácil de resolver,
E eu acho que vai demorar algumas gerações para a gente conseguir melhorar um pouquinho essa situação, né? E só para lembrar disso que o Sérgio fortaleceu ainda agora, dizendo, não é só por quem mora na favela, não. Ele acabou de confirmar isso. Não é só quem mora na favela, quem mora fora também, porque fica, se não pode acessar, vai ter o mesmo problema. E Kardec aponta isso aqui, né, nesse comentário que ele fez, que ele diz assim, não a educação não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas é que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Então, Kardec está falando dessa educação que alcança o pobre e o rico, que precisa alcançar o pobre e o rico para fazer dele um homem moral, um homem ético, um homem em melhores condições. Então, é nesse sentido. Mas eu vou trazer a nota, porque de modo geral, eu utilizo essa tradução do José Herculano Pires. E a essa questão, e ao comentário de Kardec, o Herculano traz uma nota muito interessante, porque as pessoas hoje, quando ouvem falar em Karl Marx, junto com a doutrina espírita, os cabelos ficam em pé, fazem a cruz para livrar do Satanás e coisas do gênero. Mas olha a Agora, nota. Fala. Arlindo, antes de você entrar na nota, você me permite um Sim, comentário, sim. pegando o gancho do que o Sérgio falou? É, exatamente esse estado de coisas que nós estamos vivendo, né, que a gente entende que tem todas essas questões da educação, da privação e tal. É claro que isso é uma panela de pressão. Nós estamos num planeta de expiação e provas, começando a transição para o planeta regenerado, né? E estamos num momento em que é o momento de pensar esses destinos, né? Momento de pensar o que queremos para nossas vidas, para as nossas, para as futuras gerações, e começar a pensar esse problema de começar a mudar realmente essas cabeças, né? Começar a mudar, fazer. E é engraçado que você, como colocou, surgem nas favelas movimentos de sobrevivência e de mudança de coisas que vem trazendo exemplos de trabalho solidário, de distribuição, né, de ajuda, de amparo dentro das próprias comunidades, né? Então, isso vem mostrando todo um movimento que vem alinhado com esse momento que nós estamos vivendo, de começar a transformar essa realidade, né? É claro que ainda falta muito. A gente mal começou a entrar nisso, temos a notícia dessa transformação com a doutrina espírita, né? E é um processo que vai demorar ainda muitas gerações, como o Sérgio disse. Mas é o momento de começarmos a questionar o status quo, começar a pensar o que fazer para mudar isso, né? Como cidadãos, cada um cumprindo o seu papel, né? Da maneira que for possível, né? É. É, E já que você foi para esse ponto aí, antes até da nota, eu vou trazer o dado importante, muito importante desse processo todo, que é assim, nós comentávamos um pouco antes do nosso início de atividade, provavelmente dito, eu comentava com os companheiros essa habilidade, né? Porque essa é uma habilidade dos espíritos que somos, e em especial dessa comunidade, dessa gente da favela, que é uma coisa linda, porque quando os caras pensam que prenderam tudo, que impediram tudo, e resvala entre os dedos, e tem uns caras lá prontos para fazer, para movimentar, para mobilizar. Então, a gente traz os exemplos, por quê? Para saber que, apesar disso e para além disso tudo, tem um monte de gente se mobilizando dentro das próprias favelas, dentro dos próprios guetos, realizando. Aí a gente tem, primeiro, CUFA, para falar de organizações dentro das favelas. A CUFA, que é hoje que é uma instituição que conseguiu reunir as favelas do Brasil inteiro. Né? Então, isso não é pouca coisa. É quando o pobre se mobiliza, um favelado, para lutar pelos seus próprios direitos. Mas entendemos que era preciso uma rede maior, porque senão você fica presinho no seu canto e sem visibilidade, sem mobilização para o resto da sociedade que está te olhando de longe, um pouco apavorada, um pouco amedrontada, sem querer saber o que realmente acontece ali. E aí você tem a CUFA, que é a Central Única de Favelas, a gente tem a Somos a Teto, que é outra instituição dentro desse processo todo. A gente tem as Redes da Maré, né, que tem um trabalho maravilhoso dentro daquele complexo de favelas, da chamada Favela da Maré, que na realidade tem ali 15 ou 18 comunidades dentro daquele complexo todo. Né? O Observatório de Favelas, que faz esse olhar
do que está acontecendo dentro dessas comunidades, quem está se organizando, quem está organizando o quê, e como as pessoas estão buscando se manter, seja com as rádios nas favelas, com os jornais criados nessas comunidades, para criar uma rede de comunicação e de agilidade para atender. A gente enfrentou pandemia nas favelas muito mais por conta desses grupos de atividade interna do que de fora. Se dependesse do poder público instituído, estava todo mundo morto. E a realidade é que são esses grupos que se mobilizaram para manter a vida, para conseguir respirar com a água quase entrando no nariz. Então, isso é importante para caramba. Mas eu vou trazer a nota para depois vocês comentarem em cima disso tudo. A nota do Herculano, ele diz assim: a concepção espírita do trabalho como lei natural, determinante ao mesmo tempo da evolução do homem e da natureza, coincide com o princípio marxista, segundo o qual, nas próprias palavras de Marx, agindo sobre a natureza que está fora dele e transformando-a por meio da ação, o homem se transforma também a si mesmo. Eu acho que a grande sacada do Marx, uma das grandes sacadas do Marx é isso, é mostrar para a gente, é identificar para todo mundo que, olha, o homem age sobre a natureza e a transforma. Ao transformá-la, ele se transforma. Isso não tem nada de contraditório com a doutrina dos espíritos, que fala que o homem... Oi? Isso é a dialética marxista. Pois é. Na natureza não há nada fixo e definitivo, que a natureza está em permanente transformação, inclusive o homem. Isso. É muito parecido com a concepção espírita. Isso. A diferença que tem é que o espiritismo entende que as modificações, as transformações, são sempre no sentido evolutivo. De melhor. E Marx entende que não, que às vezes há né? Exato. Há uma piora, uma melhora, uma piora, uma melhora. Mas é isso aí. E aí, olha o Herculano continuando lá. Vemos no item 676 que, sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. O Espiritismo não encara, pois, o trabalho como uma condenação, segundo dizem alguns marxistas, mas como uma necessidade da evolução humana e da evolução terrena. Trabalhar não é sofrer, mas progredir, desenvolver-se, conquistar a felicidade. A diferença está em que, para os marxistas, a felicidade se encontra nos produtos materiais do trabalho na terra, enquanto para os espíritas, além dos proventos imediatos na terra, o trabalho proporciona também os da evolução espiritual. Por isso, não basta ter trabalho. Ao homem, sendo também necessário dar-lhe educação moral, ou seja, orientação espiritual, para que ele possa tirar do trabalho todos os proventos que este lhe pode dar. Um mundo socialista de trabalho e abundância para todos, mas sem perspectivas espirituais, seria tão vazio e aborrecido como um mundo espiritual de ociosidade, segundo o prometido pelas religiões. O paraíso terrestre do marxismo equivaleria ao paraíso celeste dos beatos. O espiritismo não aceita um extremo nem outro, colocando as coisas em seu devido lugar. Então é isso que eu acho legal, mas vou deixar para vocês. Bom, eu prefiro não comentar para nós. Eu acho que eu não vou entrar aí na questão, né, da questão ideológica, mas quando a gente pensa, né, que o trabalho ele é necessário para a evolução humana, sem o trabalho, sem o esforço físico na matéria, o espírito não evolui, né, porque ele não aprende. O início do aprendizado é na matéria, não tem jeito, é para desenvolver os recursos intelectuais, né, racionais. Agora, quando se fala de trabalho como condenação, sim, existem trabalhos que são como condenações, quando você é explorado ao extremo, quando você não é remunerado à altura do que você trabalha, ou não é reconhecido, né? Realmente, agora, pega um agricultor, pega alguém, dá uma terrinha para ele plantar e produzir, ele vai trabalhar de sol a sol feliz da vida, né? Você vê um marceneiro, quando abre a sua oficina de marcenaria e trabalha produzindo móveis, né, trabalhando com a madeira, o ofício que ele sabe, né, para vender os seus produtos, para atender as pessoas, ele vai trabalhar feliz, ele não vai ter hora para parar.
Então, o trabalho não tem que ser sinônimo de condenação, né? É uma condenação quando é exploratório, quando há uma exploração muito acirrada, muito severa em cima da pessoa, né? E isso é uma questão também social para se pensar, né? E aí, ô Nilo, você quer ver alguma coisa daquele que você gostou, daquele que você abriu? Eu acho aquele texto que a gente está falando da globalização também da pobreza, né? É um Uhum. negócio mais complexo um pouco, né? Exato, Não que exato. as pessoas não possam ter acesso, mas não sei se fugiria um pouco do que a gente está se propondo a traçar esse paralelo com a doutrina espírita. Tem a ver no sentido que aquele texto fala, não sei se você iria ler um trecho, alguma coisa assim, mas ele fala de como essa globalização está fazendo uma centralização, né, de uma ideologia planetária, né, um processo planetário que antes era setorizado em alguns lugares, em alguns países, mas está virando um processo planetário onde se fomenta um consumo exagerado, né, a necessidade de consumo, e esse processo produz riquezas de um lado e pobreza, miséria do outro. É. E que isso está acontecendo no mundo todo de uma forma cada vez mais visível, né? E em maior quantidade. São os processos se globalizando, né? Está acontecendo igual em todos os países chamados de terceiro mundo, né? Não, Ou países em desenvolvimento, né? é bom lembrar que É interessante, não é né? uma exclusividade do Brasil, né? Isso é. Agora, também é uma questão, né? É o processo porque o nosso planeta está passando, né? Não importa que processos são esses, mas podemos sempre apontar a questão da evolução e como isso está sendo feito, como isso irá acontecer, e onde vai ser preciso atacar, né? Vamos dizer assim, onde essas mudanças precisarão acontecer, né? Porque o modelo central de exploração do poderoso em cima do mais fraco, ele se mantém desde a idade das cavernas, ou sei lá, do início da civilização, né? O mais poderoso, o mais forte, explorando o mais fraco. Isso se mantém. Os mecanismos mudaram, há uma melhor qualidade de vida para uma parcela da população, mas esse esquema de dominação ainda é visível, ainda existe, né? O que, perdão. O que Eu acho acon- que já começou a ter, Nilo, uma certa uma mudança, né? Aquele mundo unipolar que existia uma nação que era dona do mundo, isso já está mudando. Ela já não consegue impor os seus conceitos, seus interesses mundialmente, né? Já existem forças resistentes, né? Então, isso Sim. aí eu acho que já é um passo, né? A coisa já não está mais tranquila como era, né? Em termos de domínio, né? Que invadia os países, tomava as riquezas, já não está mais funcionando bem dessa maneira. Agora, essas mudanças, acontecem gradativamente, né? São demoradas, né? São períodos que têm que ser vencidos aos poucos, né? Nós estamos vendo aí as guerras acontecendo, né? Por causa disso, né? A nação Uhum. dominante não aceita perder a hegemonia. E tem outras nações que não querem mais, não aceitam também a hegemonia. Estão querendo um mundo bipolar ou tripolar, né? Uhum. Então, é um conflito que ainda vai perdurar algum tempo, né? Porque, como você falou, né, é difícil estabelecer uma globalização padronizada, né? Porque cada povo, cada população tem as suas caracteres, os seus caracteres, os seus costumes, os seus hábitos, que não podem ser modificados por imposição assim da noite para o dia. Uhum. Então, acho que ainda vamos passar por algumas décadas aí de turbulência, mas ao final tudo vai se ajeitar, Sim, porque consequência é histórico, né? a globalização é isso, né, Sérgio? São as várias potências, as várias forças do planeta interagindo e tentando achar, quer dizer, e alcançando um equilíbrio possível de
de acordo com a força de cada um. Você vê a China se levantando aí como um novo polo aí de força, né? Tentando impor coisas. As forças da cara do planeta, como você disse, estão mudando. Já nós conhecíamos aqui o mundo ocidental, Estados Unidos, tinha a Rússia lá na Europa Oriental, na Ásia. Então, assim, eram os dois gigantes que né, foi a Guerra Fria nos anos 60, 50, 60, 70, né? E agora essa cara mudou. Agora nós temos Estados Unidos, Rússia, China, né? Tem a Coreia, aquele louco lá no cantinho dele lá, mas com potencial também de causar problemas, né? Mas assim, a cara do poder está mudando. E isso realmente é um processo que vai levar, sabe-se lá que tempo e que caminhos isso vai tomar, né? Mas a gente percebe que é uma briga do forte mantendo o fraco dominado. Isso. O mundo, o terceiro mundo, está dominado e explorado. Não mais, agora os mecanismos mudam. Não é preciso mais entrar com um exército. Economicamente você faz esse controle, né? A ingerência dentro de países, né? Dessas potências dentro de países mais fracos, ela é visível, não precisa nem de exército. Você vê no caso do Brasil aqui, nós seguimos uma cartilha pré-determinada aí, você não consegue fugir dela, porque vem as sanções, né? Guerra híbrida. Pois é. Então a coisa continua. A dominação existe por mecanismos mais sutis agora, né? Para falar nisso, a gente pode pensar de novo na história do progresso, né? E aí, a pergunta de Kardec, a 783, fala exatamente disso, né? O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? E a resposta, ao progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. E anota, o esclarecimento de Kardec é bem legal. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente vai, de toda maneira, vai avançar e vai superar esse momento tão difícil, porque são muitos entraves, né? Porque a tentativa de um grupo só de progredir e por si e para si, esquecendo que a humanidade precisa ir junto, né? E aí, de qualquer maneira, na tentativa de dominar, ele entrava, mas vai ser suplantado pelo movimento natural, né? A doutrina espírita é a esperança, é por onde vem a esperança. A gente entender que isso é um processo que irá acontecer. Por outro lado, fica aquela noção de que tem que ser feita por nós. Não são os espíritos que vão fazer essa mudança. Somos nós, os encarnados, que precisamos mudar a cara do nosso planeta no mundo material, né? Nós que temos que revolucionar, gritar, buscar direitos, brigar por melhorias, brigar por justiça, né? Ou seja, lutar pela melhoria das coisas, né? Agora, se você não considera a reencarnação, não considera a doutrina espírita, fica tudo muito árido e difícil, né? Fica, às vezes, dá vontade de desistir, né? Agora, O exatamente principal essa... que eu vejo é o respeito às diferenças, né? Nós não somos todos iguais. Isso aqui não é uma fábrica que sai todo mundo igualzinho. Então, os povos são diferentes. Eles têm culturas, têm hábitos, têm costumes que são diferentes. Então, o importante é se respeitar. É aquele princípio de autodeterminação dos povos. Nós podemos achar que uma coisa que um determinado país está praticando é errado, não concordamos, mas não podemos ingerir naquele país para fazer com que eles mudem a lei, né? O caso, por exemplo, agora, recente, que aconteceu no Irã, que a moça foi condenada porque não estava usando lá o véu. Condenada não, ela morreu enquanto estava prestando depoimento, né? Teve um problema cardíaco, sei lá. Então, eu também não acho uma maravilha a mulher ter que usar véu, não vejo o menor sentido. Mas eles acham o costume deles. Então, nós é que vamos nos envolver para mudar a legislação deles? A gente tem que respeitar, pô. Né? A gente tem que respeitar, não tem jeito. Então, eu acho que isso... Existe já no mundo, né, um consenso aí, os direitos humanos. Aí surge a questão, né, até onde
a tradição e os costumes podem justificar você levar pessoas a um sofrimento, à morte, por causa de costumes, né? Isso é uma discussão também. Até que ponto a gente pode deixar uma pessoa ser decapitada lá porque não usou um véu, Não, mas não é sabe? isso que Então, acontece, né? não, eu estou levando ao extremo, né? Mas mulheres terem que viver dessa forma e serem açoitadas, sofrer punições severas físicas, porque não usou o véu, como se tivesse cometido algo tão. Quer dizer, tudo bem, existe a cultura, existe a tradição, mas peraí, nós estamos num mundo globalizado onde existe aí a informação, existe acesso à informação, né? E a questão, eu acho que é também você poder, dentro da tradição, você ir evoluindo também e abolindo os costumes bárbaros. Senão, nós estaríamos ainda vivendo a barbárie, né? Mas Outra aí, coisa, eles não admitem o consumo de bebida alcoólica. Se as pessoas quiserem impor isso aqui também, não pode tomar. Não, eu não estou falando de impor, né, Sérgio? Ninguém tem que impor nada. Mas eu acho que é possível um trabalho, não sei, talvez seja possível um trabalho diplomático, um trabalho aos poucos, de conscientização, não sei, Dos outros. cultural, né? Eu acho que não. Eu acho assim, que o Ocidente tem seus costumes, os seus hábitos, e tem que respeitar os outros países, que são Não, eu não diferentes. discordo disso. Isso aqui vamos é uma fazer o louco. seguinte. Essa Vamos fazer o discussão é seguinte. complexa, né? Vamos voltar devagarinho para cá, para o Brasil. Isso. Vamos voltar aqui para o Brasil, só para a gente ver, fechar isso aqui mesmo, né? É, até por conta dessas situações que estão, quer dizer, o respeito às diferenças, mas respeitar a diferença, no caso brasileiro e no caso das nossas favelas, não é manter lá como está, é respeitar a diferença sim, mas travar uma luta de modificação naquele processo, que é um processo doloroso, que é um processo famigerado no sentido do pior, no pior sentido que possa haver. É onde as pessoas são discriminadas porque vivem lá, mas também não se tem lá nenhuma condição melhor de viver, né? Então, é aquilo que se falava, nós falamos inicialmente, e acho até que foi Nilo que lembrou desse dado, né? Porque uma das definições para essa questão toda de favela, de aglomerado subnormal, é exatamente isso, essa coisa absolutamente aleatória, em que você pode construir em qualquer lugar, de qualquer maneira, porque você não tem amparo de ninguém, não tem orientação de um engenheiro, da prefeitura, não tem arquiteto, não tem nada. Eu vou lá e faço. Se cair, caiu. Não se sabe que terreno é esse, como é que é e tal. Então, essa coisa é muito largada num certo sentido e é uma tentativa de manter aquele gueto isolado como gueto mesmo e fique por lá. Desde que você não venha para cá, tá tudo bem. Né? O gueto é muito bonito quando se fala de carnaval, porque aí, olha, tá, que bonito, bah, acabou, volta para lá e fique lá, porque eu não tenho nada a ver com a sua vida. E talvez isso é que seja o mais grave nesse processo todo, e é dessa história que a gente precisa tirar alguma coisa, né? Fazer, lutar para mudar, né? Ter uma postura diferente, sejam nós, sociedade, como um todo, seja o poder público estabelecido, né? O poder que precisa ser mais do que o policial que vai lá para matar, para meter o pé na porta e salvar a população dos meliantes, né? É o poder público presente para dar algo mais, que é educação, saúde, etc., que são constitucionalmente necessários, obrigatórios, que estão lá na Carta Constitucional, ditas como direitos fundamentais e que fundamentalmente não se tem. Né? Então, esse caminho é que a gente precisa pensar, refletir. Né? Mas isso aí nós temos que combater o que os espíritos chamam de chaga maior da humanidade, que é o egoísmo. Sim. Cada um só pensa na sua situação, então o que está a 1 metro, passando pela necessidade, ninguém se importa, ninguém quer tomar conhecimento. Né? Então, aí é que está a grande dificuldade, e por isso que eu digo que eu acho que ainda vai demorar muito para se ter para se atenuar essa Vai. questão. Eu acho que ainda demora, assim, eu não diria gerações, eu diria séculos, né? Porque, assim, Jesus mostrou o caminho. Agora, cabe a nós, na medida em que formos entendendo, assimilando a mensagem que ele deixou,
começarmos também a seguir o exemplo e a lutar pelo que é certo, pelo que é justo, pelo bem comum, pelo bem de todos. Essa noção de que não tem como você ser feliz se ao lado de você tem uma pessoa passando necessidade, sofrendo. Que conceito de felicidade é esse, né? Se eu estou aqui na minha casa feliz, eu pago minhas contas, trabalho, ganho meu dinheiro, e assim, sinto muito, não posso fazer nada, né? Eu estou aqui feliz da vida, vivendo minha vida, e perto, do lado ali, tem uma pessoa que não tem nem os direitos básicos respeitados, né? Não é que a gente tenha que sair das nossas casas para ir, não é essa coisa piegas, não é isso. É uma preocupação, uma consciência social, a gente começar a desenvolver um pouco melhor a questão da consciência social, né? Do nosso papel na sociedade, como estamos contribuindo para o progresso, para a melhoria, né? Cada um fazendo um pouquinho, fazendo a sua parte, mudando a maneira de pensar nisso, reivindicando, até na maneira até no momento de votar, poder escolher pessoas alinhadas com um raciocínio de progresso, de melhoria social. Essa é a forma da gente poder combater os abusos, né? Eu posso. Precisa Fala. conscientizar, né? Conscientizar as pessoas, né? Isso é que é difícil, né? A grande maioria pensa assim mesmo, olha para o lado e não quer saber do outro, né? Você tocou aí num ponto que eu fiquei no outro dia, eu fiquei surpreso, que eu nem imaginava a dimensão dessa coisa, né? Falando de eleição, né? Vários amigos, várias pessoas me disseram que não vão votar, não, que já tem uns 10 anos que não, nem votam. Não quero nem saber disso. Não votam. Mas porque é 3,50 a multa. Quer dizer, o cara prefere pagar 3,50 do que sair de casa para votar. Quer dizer, não quer nem exercer a cidadania. Né? Não quer nem exercer a cidadania, que é o mínimo que um cidadão pode fazer pelo seu país é ajudar a escolher um governante de acordo com a sua consciência, de acordo com os seus princípios. Né? Claro que aí a maioria vai prevalecer. Mas olha, muita gente que eu tenho ouvido aí, não voto mais não. No final das contas, Kardec está certíssimo, né? Sem a tal da educação moral. Agora você vê a visão desse homem, né? Isso a gente há 160 anos atrás, ou 170, né? Você vê a visão desse homem. A gente chega até a entender, né, Sérgio, esse posicionamento das pessoas não quererem votar, porque realmente é desanimador. Só que isso é um engano. Achar eu não vou me envolver nisso, não, deixa isso para lá, como se você pudesse viver à margem disso, né? Quer dizer, os resultados cairão nas nossas cabeças, Não, dependendo de quem for eleito. Então, se você não fosse votar, mas chegasse no supermercado, você dissesse, não, eu não vou pagar esse aumento não, que eu não votei. Pode ser. Chegasse no posto de gasolina, não vou pagar gasolina a esse preço porque eu não votei. Mas não, você vai sofrer as consequências. Então, você tem que assumir a sua parte, né? Eu não vou seguir essa lei porque eu não votei nesse presidente. Então, não tem que seguir a lei que ele determinou. Ô, Sérgio, é para você, porque nós que gravamos esse último, né? Esse último nosso. É a questão de responder solidariamente. Olha, fiz ou não fiz, não importa. Vai responder solidariamente por isso, e aí? Né? Vai sofrer as mesmas consequências. Esse último programa que nós fizemos, né? Foi exatamente isso, né? Nós somos uma célula de um corpo e vamos sofrer as consequências. Então, temos que fazer a nossa parte, né? Pois é. Meus amigos, vamos encerrar por aqui. Só que eu gostaria de esclarecer, se me permitir, aquela hora que eu estava falando dos costumes e hábitos e tradições, que talvez eu tenha me expressado mal, eu não disse que a gente tem que interferir, né? Mas vamos lembrar daquele caso na África, daquelas meninas que eram mutiladas, né? Como um processo tradicional da tribo delas. Cortavam o clitóris, isso. Extraído com uma lâmina sem esterilização, sem nada. Uma mutilação brutal, né? Porque era uma tradição. Até que ponto o mundo pode olhar para isso e não fazer nada e deixar, não é tradição, eu não posso me meter? Eu não sei. Eu acho que cabe a quem sabe mais ensinar quem sabe menos. Você olhar para uma situação dessa, é claro que existe um quanto ali de ignorância, né? Que é preciso, talvez,
que haja uma interferência, não uma interferência arbitrária na força, mas uma interferência no sentido de trazer um esclarecimento, tentar mudar a realidade daquelas crianças que não precisarem passar por aquilo mais, né? Agora, e assim tantas outras situações pelo mundo afora, né? Que é uma questão de esclarecimento, uma questão. Você pode ter sua religião, pode ter suas crenças, suas tradições, mas a questão da violência e flagelação física, isso é uma questão que envolve aí, né, Todos nós. questões que, né, podem ser debatidas, enfim, não sei. É, mas vamos deixar isso para um outro programa, para um Claro, outro não nos encontro. cabe resolver Outro isso, encontro. mas é uma discussão, né? É um Sim, debate. sim, é justo. Meus amigos, para as suas despedidas, vai lá, Sérgio. Valeu, Alendo. Valeu muito ter participado, como sempre. Obrigado a você, ao Nilo, aos amigos que estão conosco. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Fala, Nilo. É, Tranquilo? eu agradeço muito, Arlindo, pelo convite. É muito bom poder estar aqui com você, com o Sérgio, né? A gente trazendo esse debate de temas que nos ajudam a amadurecer ideias, conceitos sobre a própria doutrina e poder contextualizar, que eu acho que isso é importante, né? Saber contextualizar esse ensinamento da doutrina no que nós estamos vendo à nossa volta, nesse mundo que está aí borbulhante de coisas acontecendo, e a gente poder se situar, exercitar a nossa consciência, que no final das contas é para isso que estamos aqui, né? Para desenvolver a nossa consciência de espírito, né? Muito É isso. obrigado, um abraço a vocês e a todos e todas que nos assistem. É isso aí. Obrigado, meus amigos Sérgio e Nilo. Agradecemos aos companheiros e companheiras de casa e, de alguma sorte, pedimos desculpa se em algum momento nós nos desviamos um pouquinho, mas às vezes é inevitável, porque nós estamos todos envolvidos com tudo que está acontecendo no mundo inteiro, né? Então é preciso, isso vai surgindo naturalmente, mas eu acho que sempre vale a pena, é do nosso dia a dia, são as nossas vivências também, nossas observações dos fatos ocorridos mundo afora, mas o de hoje, o encontro era para tratar dessa questão mais especificamente das favelas. E que papel elas têm? Qual é o papel, né? Que papel elas têm? E para a gente observar como podemos verificar que elas têm ido além do papel que lhes determinaram de alguma sorte, com esses grupos ativos que estão prontos à mudança, que estão buscando mudança, que estão se solidarizando, que estão confraternizando para fazer mudar, criando mecanismos de diferenciação, de modificação, de luta, de fortalecimento dos grupos dentro dessas comunidades. Isso é um grande ganho e que vai além daquilo que alguém pretenda dominar plenamente, né? Porque a realidade é muito mais dinâmica, graças a Deus, muito mais dinâmica do que a gente possa prever. E por mais que prevejam ou queiram suprimir em um canto, a gente, ser humano, a gente, espírito humano vivo, a gente sai de alguma maneira e vai realizar o que é preciso, vai buscar essas forças. E é disso que o Espiritismo fala, né? Como é que a gente está aqui para modificar, para superar essas dificuldades, muitas vezes construídas por nós, ou das quais tivemos participação, mas viemos aqui para mudar mesmo, para alterar, para superar as expiações, para vencer as provas e para sairmos daqui vitoriosos. No momento futuro, a gente sai com vitória plena. A luta é diária, né? Porque é isso, a gente está nessa vida para isso. A gente veio para lutar e vencer. E esse é um caminho que eu acho que é um caminho sem volta. O progresso é inelutável. Ele não cabe obstrução, ele não se permite freio. Progresso é sempre, é todo dia, é todo momento, é todo instante. A gente nunca deixa de avançar. Graças a Deus, a gente nunca deixa de avançar. Paz aos corações, um beijo no coração de todos. Muito obrigado novamente aos amigos Sérgio e Nilo. Que Deus abençoe a vida de todos nós. Graças a Deus.